e você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 49. Por mais que as circunstâncias de Edward parecessem inexplicáveis à família toda, o certo é que ele estava livre, e para qual objetivo essa liberdade seria usada, ninguém teve dificuldade em adivinhar. Após experimentar as bênçãos do noivado imprudente, que contraíra 4 anos antes, sem o consentimento da mãe, era perfeitamente de esperar que ele contraísse outro depois do rompimento desse primeiro compromisso. O motivo da ida de Edward a Barton, de fato, era bem simples: pedir a mão de Elinor. E considerando-se que o jovem cavalheiro já era experiente em tais questões, parecia estranho que se sentisse tão constrangido como demonstrava estar no caso presente. Também era estranho que precisasse de encorajamento e ar fresco. Quanto tempo ele gastou caminhando até tomar uma decisão? Quanto tempo demorou para pôr em ação tal decisão? E de que maneira se expressou? Nada disso precisa ser relatado em detalhes. É necessário apenas dizer que às 4 da tarde, 3 horas depois da sua chegada, quando todos se sentaram à mesa para o chá, ele já pedira a mão da sua eleita, recebera o consentimento da mão dela e, na condição de noivo oficial, à luz da razão e da verdade, sentia-se o mais feliz dos homens. Sua situação era, de fato, mais do que simplesmente jubilosa. Edward conseguira mais que o mero triunfo de ser aceito pela mulher amada. Conseguira livrar-se, sem precisar fazer nada desonroso, de uma circunstância que havia muito o incomodava, de uma mulher que havia muito deixara de amar, e fora elevado, praticamente no mesmo momento, à condição de noivo de uma jovem na qual pensava quase com desespero, assim que aprendera a considerá-la com desejo. Ele saíra não da dúvida ou do suspense, mas sim da angústia, e fora levado para a felicidade. Essa mudança completa de situação foi expressa através de uma alegria cheia de gratidão genuína, fluente. Até então, suas amigas nunca o tinham visto desse jeito. O coração de Edward agora estava aberto para Elinor em todas as suas fraquezas, todos os seus erros confessados, todo o seu apego juvenil por Lucy, tratado com a dignidade filosófica dos 24 anos. Foi uma inclinação tola e vã de minha parte, explicou ele, uma consequência da ignorância que eu tinha do mundo e do fato de não ter o que fazer. Se minha mãe houvesse me dado uma profissão ativa quando saí de sob os cuidados do Sr. Pratt, aos 18 anos, acho que, ou melhor, tenho certeza de que nada disso teria acontecido, pois embora eu tivesse partido de Longstaple com o que imaginava na época ser uma insuperável preferência pela sobrinha do Sr. Pratt, se eu possuísse um objetivo que me ocupasse o tempo e me mantivesse afastado de Lucy por alguns meses, sem dúvida teria superado a atração fantasiosa que sentia por ela, principalmente se eu houvesse tido a oportunidade de conhecer melhor o mundo, como deveria ter feito. Mas em vez de ter algo para fazer, em vez de ter uma profissão escolhida para mim, ou a chance de escolher uma profissão por conta própria, voltei para casa a fim de viver no mais completo ócio. Durante os 12 meses seguintes, não tive nem mesmo a ocupação nominal de pertencer à universidade teria me dado, pois só fui matriculado em Oxford aos 19 anos. Ou seja, eu não tinha nada no mundo para fazer, além de me acreditar apaixonado, e por não me sentir à vontade na residência de minha mãe, por não ver meu irmão como um amigo ou companheiro, e por fugir de novas amizades, nada mais natural para mim do que retornar com frequência para Longstaple, onde me sentia em casa e era sempre bem recebido. Como resultado disso, dos 18 aos 19 anos, passei a maior parte do meu tempo na casa do Sr. Pratt, onde Lucy era amigável e atenciosa para comigo. Ela era bonita, também, pelo menos era isso que eu pensava na época, e como nunca havia tido muito contato com outras senhoritas às quais pudesse compará-la, não via defeitos em Lucy. Considerando tudo, portanto, tolo como foi o nosso noivado, tolo como o que aconteceu veio a provar que era, creio que minha atitude não foi anormal ou indesculpável. A mudança que algumas horas haviam causado no espírito das Dashwood
era tamanha que, em princípio, nenhuma delas conseguiria dormir naquela noite. A Sra. Dashwood, feliz demais para se sentir confortável e sossegar, não sabia o que fazer para demonstrar quanto gostava de Edward e não se cansava de glorificar Elinor. Parecia incapaz de expressar, sem mostrar-se indelicada, quanto apreciara o rompimento do noivado do jovem cavalheiro com Lucy, e, ao mesmo tempo em que queria deixá-los a sós para que pudessem conversar, queria permanecer perto deles, para aproveitar a companhia de ambos e deliciar-se com o perfeito entendimento dos dois. Marianne só conseguia expressar a sua felicidade através das lágrimas. Comparações lhe ocorriam, pesares ressurgiam, e sua alegria, embora tão sincera quanto o amor que sentia pela irmã, era do tipo que lhe roubava as palavras e as forças. Quanto a Elinor, como poderiam ser descritos os seus sentimentos? Do momento em que soubera que Lucy estava casada com outro, e que Edward achava-se livre até o instante em que o jovem cavalheiro justificara suas esperanças subsequentes, mostrara-se tudo menos tranquila. Em seguida, porém, ao ver suas dúvidas dissipadas e comparar a situação atual com a dos últimos tempos, ao ver Edward dispensado de seu compromisso anterior de maneira honrosa, ao vê-lo aproveitar de imediato a própria liberdade para pedi-la em casamento e declarar-lhe uma afeição terna e constante, sentiu-se oprimida, sufocada pela felicidade, e propensa como é a mente humana para familiarizar-se com facilidade a qualquer mudança para melhor, Elinor precisou de apenas algumas horas para tranquilizar o espírito e o coração. Edward aceitou o convite para permanecer no chalé, pelo menos durante uma semana. Quaisquer que fossem os outros compromissos sociais que tivesse, uma semana era o mínimo de tempo necessário para aproveitar a alegria de ter a companhia de Elinor e falar sobre o passado, o presente e o futuro, pois embora algumas poucas horas dedicadas à cansativa tarefa de conversar incessantemente sejam suficientes para colocar em dia todos os assuntos concernentes a duas criaturas racionais, entre os apaixonados a situação é diferente. Entre eles, nenhum assunto se esgota, nenhuma comunicação é feita menos do que repetida 20 vezes. O casamento de Lucy e a surpresa que tal notícia provocara em todo mundo haviam sido, é claro, o primeiro tema de conversa do casal apaixonado, e o fato de Elinor conhecer a versão de cada pessoa envolvida nessa história fez com que ela a considerasse a mais extraordinária que já ouvira. Não conseguia entender por que Robert se casara com Lucy, o que o levara a contrair matrimônio com uma moça de cuja beleza falara sem admiração, uma moça que estava noiva do seu irmão e que fizera esse mesmo irmão ser banido do seio da família. Para o coração de Elinor, tal história era maravilhosa. Para a sua imaginação, o acontecimento era até ridículo, mas para o seu raciocínio, o ocorrido era incompreensível. Edward só podia explicar o que acontecera, supondo que, talvez depois de um primeiro encontro acidental, a vaidade de Robert houvesse sido tão estimulada pelas lisonjas de Lucy que o final da história só poderia mesmo ser esse. Elinor lembrou-se do que Robert lhe dissera em Harley Street, da opinião que ele tinha sobre qual viria a ser o resultado da sua própria interferência na vida particular do irmão, caso houvesse sido avisado a tempo. Ela relatou a conversa a Edward. Isso é típico de Robert, foi o comentário imediato do jovem cavalheiro, e em seguida ele acrescentou: creio que talvez isso estivesse na cabeça dele quando se aproximou de Lucy. Pode ser que, em princípio, Lucy estivesse pensando apenas em conquistar a simpatia dele em nosso favor. Outros objetivos podem ter surgido depois. Por quanto tempo Lucy e Robert haviam mantido contato, porém, era algo que Edward nem ao menos conseguia supor. Isso porque, em Oxford, onde permanecera por escolha própria desde que partira de Londres, só tivera notícias de Lucy através da própria moça, e as cartas que ela lhe enviara não haviam sido menos frequentes nem menos afetuosas do que o normal. Sendo assim, nenhuma suspeita surgira para preparar Edward para o que acontecera a seguir. E quando fora informado do casamento, através de uma das cartas de Lucy, passara algum tempo sentindo uma mescla de espanto, horror e, por fim, alegria por ter sido liberado do compromisso. Ele colocou a carta nas mãos de Elinor. Caro senhor, com a certeza de ter perdido há tempos a sua afeição, considerei-me livre para ofertar o meu afeto a outro cavalheiro, e não tenho dúvida de que serei tão feliz com ele
quanto imaginei um dia que viria a ser feliz com o Senhor. Seria desprezível de minha parte dar a minha mão a alguém, estando meu coração entregue a outro cavalheiro. Desejo-lhe, sinceramente, felicidades na escolha de outra noiva. E a culpa não será minha, se não nos tornarmos bons amigos, como seria adequado, tendo em vista o parentesco próximo que logo viremos a ter. Posso garantir que não lhe desejo nada de mal, e estou certa de que o Senhor será generoso demais para tentar nos prejudicar. Seu irmão conquistou por completo a minha afeição e, como não podíamos viver um sem o outro, estamos acabando de retornar do altar. Seguiremos agora para Dawlish, onde passaremos algumas poucas semanas. Seu querido irmão está muito curioso para conhecer o lugar, mas antes de partirmos para lá, preocupei-me primeiro em escrever-lhe estas poucas linhas. Permanecerei sempre sendo sua sincera amiga e irmã, Lucy Ferrars. PS. Queimei todas as suas cartas e devolverei o seu retrato na primeira oportunidade. Por favor, destrua os meus rabiscos, mas sinta-se à vontade para conservar o anel com a mecha dos meus cabelos. Elinor leu a carta e devolveu-a sem fazer comentários. Não pedirei a sua opinião a respeito da carta como composição, disse Edward. Por nada nesse mundo eu teria deixado você ler uma das cartas de Lucy antes do que aconteceu. Se saber que uma irmã te escreve desse jeito já é ruim, demais, que dirá uma esposa. Não imagina quantas vezes fiquei corado ao ler as cartas de Lucy. Posso afirmar que desde o primeiro semestre do nosso tolo compromisso, esta é a única carta que recebi dela cujo conteúdo compensa as falhas de estilo. Não importa como o fato tenha ocorrido, Lucy e Robert agora estão casados, comentou Elinor após uma pausa. E a senhora, sua mãe, recebeu a punição que ela mesma provocou. A independência financeira que a senhora Ferrars deu a Robert para castigar você permitiu que ele fizesse a escolha que lhe pareceu melhor. No fim, ela subornou um filho com 1000 libras por ano para que ele fizesse exatamente aquilo que o outro filho iria fazer e que o levou a ser deserdado. Acredito que a senhora sua mãe não esteja se sentindo menos magoada com o casamento de Robert com Lucy do que teria se sentido se você tivesse se casado com ela. Creio que minha mãe está muito mais magoada, pois Robert sempre foi o favorito dela, e a mesma razão que a fez ficar mais magoada é que a levará a perdoá-lo mais cedo. Edward não tinha a ideia da situação em que se encontrava o relacionamento entre a mãe e o irmão, pois ainda não tentara comunicar-se com ninguém de sua família. Tendo em mente o objetivo único de seguir para Barton, ele deixara Oxford 24 horas após a chegada da carta de Lucy e não tivera tempo de planejar como se conduziria em relação à própria família, com quem não possuía ligações muito próximas. Não se sentia capaz de fazer alguma coisa antes de decidir o seu destino com a senhorita Dashwood, e diante da sua presteza em procurar conhecer esse destino, é de supor que ele não esperava uma recepção muito cruel, apesar do ciúme que chegara a sentir por causa do Coronel Brandon, apesar da modéstia em relação às suas próprias qualidades e da polidez com que falara das suas dúvidas. Mas era sua obrigação afirmar que esperava ser recebido com frieza, e ele o fez de maneira bastante elegante. O que Edward teria a dizer sobre esse assunto dali a um ano deve ser deixado à imaginação de maridos e esposas. Ficou bastante óbvio para Elinor que, ao conversar com Thomas, Lucy tivera a intenção de enviar uma mensagem errada, de despedir-se dela com um toque de malícia contra Edward, que, agora a par do verdadeiro caráter de Lucy, não tinha o menor escrúpulo em acreditar que ela fosse capaz das maiores vilanias. Embora seus olhos já estivessem abertos bem antes de ter conhecido Elinor, ele havia atribuído a ignorância e a falta de liberalidade das opiniões de Lucy ao fato de a jovem não ter recebido uma boa educação, até ter em mãos a última carta da ex-noiva, sempre a julgar uma moça bem disposta, de bom coração, totalmente afeiçoada a ele. Nada além de tal julgamento poderia tê-lo impedido de pôr fim a um compromisso que se tornara para ele uma fonte contínua de inquietação e arrependimento, bem antes de ter provocado a fúria de sua mãe. Quando minha mãe me deserdou, e, pelo menos aparentemente, perdi todos os amigos que tinha no mundo, pensei que meu dever era deixar os meus sentimentos de lado e dar a Lucy a opção de continuar ou não o noivado. Numa situação dessas, na qual nada parecia tentar a avareza ou a vaidade de qualquer criatura viva,
Como eu poderia supor que Lucy não estava ligada a mim apenas pela mais desinteressada afeição, ao vê-la insistindo em partilhar o meu incerto destino? Mesmo agora, não consigo entender o motivo que a fez permanecer ligada a mim, ou as vantagens imaginárias que ela viu em continuar com um homem que possuía apenas 2.000 libras e nada mais. Lucy não podia prever que o Coronel Brandon me arranjaria um meio de vida. Não, mas ela podia supor que algo aconteceria em seu favor, que a sua família acabaria por perdoá-lo. De qualquer modo, Lucy não perdeu nada ao dar prosseguimento ao noivado, pois já havia comprovado que o compromisso não prejudicava nem as inclinações, nem as ações dela. A ligação com você era respeitável e granjeava-lhe a consideração dos amigos. E, se nenhuma oportunidade mais vantajosa aparecesse, era melhor para ela casar com você do que permanecer solteira. Claro que Edward se convenceu de imediato de que nada poderia ter sido mais natural na conduta de Lucy, cuja motivação era óbvia. Elinor o repreendeu com a dureza que as damas sempre utilizam para repreender uma imprudência que lhes é elogiosa, por ter passado tanto tempo com elas em Norland, uma vez que ele deveria ter sentido as inconstâncias dos próprios sentimentos. O seu comportamento foi muito errado, ralhou ela, porque, mesmo sem levar em conta as minhas convicções, o nosso relacionamento foi guiado pela fantasia e pela expectativa de algo que jamais poderia acontecer em razão da situação naquele momento. Edward pôde usar como argumento para sua defesa apenas a ignorância do próprio coração e uma crença errônea na força de um compromisso. Foi tolo bastante para pensar que, por estar comprometido com outra, não haveria perigo em permanecer na sua companhia, que meu coração e minha honra estariam seguros. Percebi que admirava você, mas dizia a mim mesmo que o que eu sentia era apenas amizade. Só notei quanto estava apaixonado quando comecei a fazer comparações entre você e Lucy. Depois disso, aí sim agi errado ao permanecer tanto tempo em Sussex. E os argumentos que eu usava para justificar o meu comportamento eram simples. Só eu corro perigo, não estou fazendo mal a ninguém, além de mim. Elinor sorriu e balançou a cabeça. Edward recebeu com prazer a notícia de que o Coronel Brandon estava sendo esperado no chalé, pois desejava não apenas conhecê-lo melhor, mas ter também a oportunidade de convencê-lo de que não estava mais ressentido por causa da oferta de trabalho em Delaford. Depois de eu ter agradecido ao coronel de modo tão indelicado na ocasião, ele deve estar pensando que nunca o perdoei por ter me feito tal oferta, comentou Edward. Só nesse momento o jovem cavalheiro caiu em si e surpreendeu-se por nunca ter estado em Delaford. Demonstrara tão pouco interesse pelo presbitério que Elinor precisou informá-lo sobre tudo, como era a casa, o jardim, a gleba, o tamanho da paróquia, as condições da propriedade e a taxa de impostos. A jovem já falara várias vezes com o Coronel Brandon a respeito de Delaford e prestara tamanha atenção às palavras dele que dominava totalmente o assunto. Apenas uma questão ficou indeterminada pelo casal de noivos, faltando apenas uma dificuldade a ser resolvida. Ambos haviam decidido viver juntos devido a uma atração mútua, contavam com a aprovação de seus verdadeiros amigos e se conheciam bem o suficiente para terem certeza de que seriam felizes casados. Só lhe restava saber se teriam condições financeiras para sobreviver. Edward possuía 2.000 libras e Elinor 1.000. Somando a receita de Delaford, isso era tudo o que eles tinham de seu, pois sabiam que a Sra. Dashwood não podia dar-lhes nada, e o amor não os cegara a ponto de fazê-los acreditar que 350 libras por ano lhes proporcionaria uma vida muito confortável. Edward ainda tinha esperança de que sua mãe mudasse favoravelmente de atitude em relação a ele, e era nisso que confiava para completar o orçamento doméstico. Mas Elinor não alimentava a mesma esperança que seu noivo, pois temia que a ofensa de Robert serviria apenas para enriquecer Fanny, uma vez que Edward continuava impedido de casar-se com a senhorita Morton, e o fato de que, na linguagem lisonjeira da Sra. Ferrars, o casamento do jovem cavalheiro com Elinor era apenas um mal menor do que o casamento dele com Lucy Steele. 4 dias depois da chegada de Edward, o Coronel Brandon apareceu para completar a satisfação da Sra. Dashwood e para dar-lhe a alegria de ter, pela primeira vez, desde que se mudara para Barton, mais hóspedes do que o chalé podia comportar. Edward manteve o privilégio de ter chegado primeiro,
e o coronel Brandon ia dormir todas as noites nos seus antigos aposentos em Barton Park, de onde retornava pela manhã, cedo o bastante para interromper o primeiro encontro a sós do casal de apaixonados antes do café da manhã. Depois de uma estada de 3 semanas em Delaford, onde, pelo menos durante a noite, o coronel não tinha nada para fazer, além de calcular a desproporção entre as idades de 36 e 17 anos, trouxeram-no para Barton em um estado de espírito deplorável. Só ao ver quanto a aparência de Marianne havia melhorado, só ao ser recebido com gentileza pela jovem, e só ao ouvir palavras encorajadoras da mãe dela, foi que o humor do coronel tornou-se mais alegre. Entre amigos tão atenciosos, ele pareceu reviver. Nenhum rumor sobre o casamento de Lucy chegara aos ouvidos do coronel Brandon. Ele não sabia de nada do que acontecera e, consequentemente, as primeiras horas da sua visita foram dedicadas a escutar as novidades com crescente espanto. Tudo lhe foi explicado pela Sra. Dashwood, e ele encontrou novas razões para alegrar-se por ter oferecido ajuda ao Sr. Ferrars, uma vez que tal ajuda o contribuíra para os interesses de Elinor. Desnecessário dizer que a estima entre os dois cavalheiros cresceu no decorrer dos dias, e nem poderia ter sido de outra maneira. Os bons princípios, o bom senso, a disposição e a maneira de pensar de ambos já teriam sido suficientes para torná-los amigos, mas o fato de os dois estarem apaixonados por duas irmãs que se gostavam muito contribuiu para que a amizade entre ambos fosse ainda mais inevitável e imediata, sem que fosse necessária a ação do tempo para aproximá-los. As cartas vindas da cidade, que alguns dias antes teriam feito vibrar de ansiedade os nervos de Elinor, eram lidas agora com menos emoção e mais jovialidade. A Sra. Jennings escreveu para relatar o surpreendente evento, para expressar a sua indignação contra a volúvel Lucy e para demonstrar a compaixão que sentia pelo pobre Sr. Edward. A boa senhora tinha certeza de que o jovem cavalheiro era apaixonado pela endiabrada jovem e que agora devia estar em Oxford com o coração partido. Em sua carta, a Sra. Jennings dizia: "Acredito que ninguém jamais agiu com tamanha dissimulação. 2 dias antes do casamento, Lucy veio me visitar e ninguém suspeitou do que ela iria fazer. Nem mesmo Nancy, que veio me procurar chorando no dia seguinte. A pobrezinha estava morta de medo da Sra. Ferrars e não sabia como ir até Plymouth, pois Lucy pegara todo o dinheiro dela antes de fugir para casar-se, deixando-a com menos de 7 shillings na bolsa. Fiquei contente em poder emprestar 5 guinéus a Nancy para que ela pudesse ir para Exeter, onde ficará hospedada por 3 ou 4 semanas na casa da Sra. Burgess, e onde espero que ela consiga reatar com o doutor. Devo acrescentar que a indelicadeza que Lucy cometeu ao não levar a irmã consigo na carruagem é inominável. Pobre Sr. Edward, não consigo tirá-lo do pensamento. Convidem-no para passar uma temporada em Barton, onde a Sra. Marianne poderá tentar consolá-lo." As lamentações do Sr. Dashwood foram mais solenes. A Sra. Ferrars era a mais infeliz das mulheres. A sensibilidade da pobre Fanny sofrera horrores. Ele considerava um milagre o fato de as duas ainda estarem vivas. A ofensa de Robert era imperdoável, mas a de Lucy era infinitamente pior. Nunca mais Robert e Lucy deviam ser mencionados na presença da Sra. Ferrars, e mesmo que um dia ela fosse convencida a perdoar o filho, a esposa dele jamais seria reconhecida como sua filha, nem teria permissão para aparecer na sua presença. A discrição com que Robert e Lucy haviam agido apenas tornava maior o crime cometido, porque, se alguém houvesse desconfiado de algo, teriam sido tomadas as medidas apropriadas para impedir o casamento. O Sr. Dashwood apelava a Elinor para que se juntasse a ele a fim de lamentar que o noivado de Lucy e Edward tivesse sido rompido, permitindo que a moça trouxesse ainda mais tristeza à família. Ele continuava, na carta: "A Sra. Ferrars ainda não voltou a mencionar o nome de Edward, o que não nos surpreende, mas, para nosso grande espanto, ainda não recebemos nenhuma linha escrita dele, comentando o ocorrido. Talvez meu cunhado esteja evitando se comunicar conosco por medo de cometer alguma ofensa. Pretendo enviar uma mensagem para Edward, em Oxford, dizendo-lhe que uma carta de submissão da parte dele, endereçada talvez a Fanny, para ser depois mostrada à Sra. Ferrars, poderia ser bem-vinda. Todos conhecemos a bondade do coração da Sra. Ferrars e sabemos que, mais que tudo, ela deseja estar em bons termos com os filhos." Este último parágrafo era de alguma importância para os planos e para a conduta de Edward.
ele decidiu fazer uma tentativa de reconciliação com a mãe, mas não nos termos ditados pelo Sr. Dashwood. Uma carta de submissão? Exclamou Edward. Por acaso querem que eu implore o perdão de minha mãe pela ingratidão de Robert em relação a ela e pelo que ele fez comigo? O que aconteceu não me deixou nem humilde nem arrependido. Deixou-me apenas feliz, mas creio que isso não interessa à minha família. Não sei por que eu deveria mostrar-me submisso. Talvez você possa pedir para ser perdoado por ter cometido uma ofensa, sugeriu Eleanor. Talvez agora você possa demonstrar algum pesar por haver contraído um noivado que despertou a ira da senhora sua mãe. Edward concordou que talvez pudesse fazer isso. E quando a senhora sua mãe o tiver perdoado, talvez seja conveniente você se mostrar humilde ao comunicar que contraiu um segundo noivado, que, aos olhos dela, é quase tão imprudente quanto o primeiro. Sem ter argumento algum contra tal sugestão, Edward, de qualquer modo, resistiu à ideia de escrever uma carta de submissão. Portanto, para tornar-lhe as coisas mais fáceis, pois ele declarou que estava mais disposto a fazer concessões orais que por escrito, ficou acertado que, em vez de enviar uma carta para Fanny, ele iria a Londres e falaria pessoalmente com ela, pedindo-lhe que intercedesse em seu favor. Se a sua família aceitar uma reconciliação, disse Marianne com uma candura que lhe era recente, creio que até mesmo John e Fanny merecerão algum mérito por isso. Depois que a visita do Coronel Brandon se prolongou por uns 3 ou 4 dias, os 2 cavalheiros partiram juntos de Barton, seguiram direto para Delaford, a fim de que Edward conhecesse o seu futuro lar e ajudasse o patrão e amigo a decidir quais as melhorias que teriam de ser feitas no local. Deveriam passar juntos 2 noites em Delaford, então Edward prosseguiria a viagem até Londres.